Olá a vocês! Nesse vídeo nós vamos continuar falando sobre Transformers, que é uma arquitetura que tem sido cada vez mais utilizada em diversas áreas, como processamento de linguagem natural e visão computacional. Antes de ver esse vídeo aqui, vê esse primeiro vídeo dessa série que a gente está fazendo, uma série sobre Transformers, e depois que você vê esse vídeo, você continua a assistir aqui. E no vídeo anterior nós explicamos, sobre o Self-Attention, que é uma subcamada, do Transformers, e aqui a Big Picture do Transformers, só para relembrar, nós temos aqui o Transformer, onde nós temos o encoder e o decoder. O encoder tem várias camadas, o decoder também tem várias camadas. Essas camadas são hiperparâmetros, você define o número de camadas, esse é o hiperparâmetro da sua rede. E na verdade, cada camada do encoder é composta de duas camadas, a camada de Self-Attention e a camada de Feed Forward. E como nós vimos, a camada de Self-Attention ela aprende uma representação para uma palavra baseada em todas as outras palavras do seu texto. E a ideia é que algumas palavras são mais importantes que outras. Então, no fim, a gente vai ter aqui uma soma ponderada das representações das outras palavras, de tal forma que você gostaria de gerar a palavra baseada nessas outras representações. E palavras que são mais importantes para a palavra alvo, elas devam ter um peso maior. E nós também vimos que as representações das palavras aqui denotadas por X, elas são multiplicadas por três matrizes, que é a matriz de queries, a matriz de chaves, keys, e a matriz de values, ou valores. As matrizes de query e de chaves, elas são usadas para calcular aqui o quanto de atenção você quer dar para cada palavra, e a matriz de values, ou valores, ela é multiplicada pela representação de cada palavra da sentença, e você faz aqui uma soma ponderada para gerar a representação final da sua palavra. Porém, na verdade, o Transformer faz mais que isso na camada de Self-Attention. Ao invés de ele gerar uma representação para a palavra I da sentença, na verdade ele gera várias representações. Ou seja, ele tem vários mecanismos de Self-Attention. Na verdade, o Transformer ele usa um mecanismo de atenção chamado Multi-Head Attention, ou atenção com multi-cabeças, onde cada uma dessas cabeças, na verdade, ela vai prender uma distribuição de atenção diferente. Se você tem uma tradução melhor para Multi-Head Attention ao invés de multi-cabeças, deixa o comentário aí com a sua sugestão. Então o número de cabeças, ou número de heads aqui, na verdade é um hiperparâmetro da sua rede que você vai definir, e na verdade você vai ter as três matrizes de queries, de chaves e de valores para cada um desses heads, para cada um dessas cabeças aqui. E na verdade o que a sua camada de Self-Attention vai fazer é que ela vai receber como entrada os embeddings das palavras, e na verdade ao invés de gerar apenas uma representação para a palavra, ela vai gerar diferentes representações. Cada head vai gerar uma representação. E a ideia aqui é que cada head vai capturar uma distribuição de atenção diferente para aquela palavra. E a gente pode pensar nisso como, por exemplo, diferentes formas de uma palavra ver a sentença. Então, por exemplo, a head 0 vai estar mais preocupada com alguma palavra no início da sentença, a head 1 vai estar mais preocupada com palavras no meio da sentença, coisas desse tipo. Na forma mais simples dos Transformers, se utiliza, por exemplo, 8 heads, ou 8 cabeças aqui. Então, por que várias atenções, várias dessas heads? Bom, isso faz com que o modelo tenha mais capacidade para focar em diferentes posições. Então, como eu disse, talvez algumas heads vão focar em determinadas partes da sentença e outras heads vão focar em outras partes, em outras palavras. Cada atenção também possui seu próprio subespaço de representações. Então, se você vê, cada uma daquelas três matrizes, elas são diferentes para cada uma daquelas atenções. Então, os pesos aprendidos vão ser diferentes para cada uma dessas matrizes. Então, você vai ter subespaços de representações diferentes. Na hora que você pegar o embed e multiplicar e fazer todo o cálculo com as matrizes, por exemplo, da head 0, você vai ter uma representação daquele subespaço, e quando você fizer a mesma operação para a head 1, você vai ter as representações daquele outro subespaço. Então, a ideia é que o modelo vai aprender subespaços com semânticas diferentes, a gente pode pensar assim, que capturam informações diferentes para gerar as representações das palavras. Beleza, mas o modelo gerou várias representações, mas no fim, na nossa camada de Self-Attention, a gente gera uma representação para cada palavra. Então, como combinar todas essas representações? Então, na verdade, o que a gente faz é concatenar. Então, a gente pega cada representação gerada por cada uma das heads, você concatena isso, você vai multiplicar isso por uma matriz, e no fim você vai ter uma representação que capture todas essas semânticas diferentes, vamos dizer assim, aprendidas por cada uma dessas heads. Ou seja, todas essas informações aprendidas por cada uma dessas heads, depois de multiplicado por essa matriz, elas são agregadas aqui, gerando o vetor final
para a sua palavra, né, o vetor final Z, que captura todas essas diferentes informações capturadas por diferentes heads aqui. Então vamos olhar a big picture aqui, né, dos mecanismos de atenção, né? Então você tem lá a sua matriz com os embeddings das palavras, né? Cada linha dessa matriz é um embedding ou representação de uma palavra. Você vai multiplicar esse embedding por cada uma das matrizes de cada head. Então aqui, por exemplo, aqui a primeira head, a segunda head e até a K-head aqui no caso. Depois, né, você vai multiplicar esses vetores por essas matrizes, você vai ter os vetores que são gerados por essa multiplicação, você vai fazer os cálculos de self-attention, como nós aprendemos, e você vai ter os valores de Z para cada uma dessas heads. Você vai multiplicar isso por uma matriz e vai gerar aqui a matriz Z, que agrega todas essas informações. Perceba que a matriz Z também, cada linha dessa matriz ela é a representação de uma palavra, né? Então a primeira palavra de X, a primeira palavra da matriz X aqui, ela vai ser a primeira palavra da matriz Z, né, e assim por diante. E a intuição é que diferentes heads vão capturar diferentes informações, a gente pode ver nessa figura, por exemplo. Então, por exemplo, cada cor aqui a gente pode pensar como uma head diferente, né? E a questão aqui é que, por exemplo, a head laranja aqui, ela está mais focada, né, na palavra it sendo um animal, né, capturando informações sobre it, né, no contexto dessa sentença, relacionadas a animal, né, que na verdade o it é um pronome aqui para animal. E a outra head aqui, né, representada pelo verde, ela está capturando a outra informação para it, né, que é tired, né, que ele está cansado. Né? Então ela está capturando uma outra informação na sentença a respeito dessa palavra. Então essa é a intuição do porquê que isso é importante ter várias heads. Cada uma pode focar em determinadas partes da sentença. Na verdade, gente, eu estou falando muito de texto, de sentença, de palavras aqui, mas essa noção de attention, de atenção, de heads, isso pode ser aplicado para diversas outras tipos de dados, por exemplo, imagens ou grafos ou coisas desse tipo. Mas aqui a gente está focando em texto. Mas essa intuição ela pode ficar um pouco complicada. E quando você tem várias heads, o que cada uma delas está capturando? Na verdade, não é claro para a gente não consegue ver de forma explícita muitas vezes o que ela está capturando. Mas no fim, toda essa agregação de informação com várias camadas, isso vai gerar ali representações semânticas que são muito boas para resolver a sua tarefa. Por exemplo, para classificar um texto, para detectar se é spam ou não, coisas desse tipo. E aí você vai ter vários Zs e cada um desses Zs corresponde a uma head, né, um K, né, onde você vai ter aqui K a números de heads. Né. E o que você faz é concatenar. Isso aqui é só mostrando, né, que você concatena todas essas representações para gerar a representação de ZI aqui, né, que depois é multiplicada por aquela matriz para gerar a representação final. Mas na verdade, se você for uma pessoa que fica pensando e se perguntando, né, você vai ver que essas representações aqui geradas por ZI, elas não capturam a ordem da sentença, né, qual palavra está em qual lugar. E isso é muito importante para uma sentença, né, em linguagem natural. Né? E por quê? Porque a soma, né, ela é uma operação invariante a permutações. Então você pode permutar as palavras, ou seja, mudar a posição das palavras, que o resultado dessa equação vai ser o mesmo. Em linguagem natural, a ordem das palavras é muito importante. Você saber qual palavra veio primeiro, qual palavra veio depois, essa noção de ordem é muito importante para a linguagem natural. Perceba que para outros problemas como grafos, por exemplo, essa noção de que vem primeiro e que vem depois não é muito clara, por exemplo. Você tem um grafo, qual o nó vem primeiro ou vem depois? Então, para esses outros casos, não tem tanto problema essa questão da soma ser invariante a permutações. Mas para o caso de linguagem natural, isso é um problema. Então, sabendo que a gente precisa, né, ter essa ordem, capturar essa ordem no texto, né, como representar essa ordem, né, para o modelo saber, né, qual que é a primeira palavra, qual que é a segunda, qual que é a terceira palavra. Então, na verdade, os autores do paper eles propuseram uma solução para isso chamada embedding de posição. Então, como é isso? Então, para cada embedding da palavra original, né, que você tem lá o embedding da palavra, você vai somar esse embedding com o embedding que diz qual é a posição que aquela palavra está na sentença. E aí a soma desses dois embeddings, dessas duas representações, vai gerar a sua representação da palavra como entrada para o seu encoder. E na verdade, esses vetores de posições, eles na verdade são vetores, né, com números ali em cada posição, e esses números são gerados por funções seno e cosseno. E a ideia é que as funções seno e cosseno, né, você consegue capturar a posição relativa das palavras. Com esses números, você sabe qual a palavra que está a 3
passos depois da primeira palavra, qual palavra está antes, e essa é a ideia de você ter funções seno e cosseno codificando essa posição das palavras. É importante destacar que quando você usa esses números seno e cosseno, né, você permite o modelo generalizar para sentenças, por exemplo, nunca vistas, porque na verdade você vai só usar uma sentença nova com tamanho diferente e vai ser possível você calcular esses números com funções senos e cossenos para sentenças de tamanho arbitrário. Outros modelos também, ao invés de usarem funções, né, para gerar esses números, eles aprendem esses números, ou seja, esse vetor de posições, esse embedding de posições, ele é aprendido baseado no treinamento da rede. Existem várias formas de criar esses vetores de posição, aqui a gente não vai entrar em detalhes de todas essas formas, mas é importante saber que eles são extremamente importantes para processamento de linguagem natural, onde você captura a ordem das palavras utilizando eles. Uma outra noção muito importante para Transformers são as conexões residuais. Na verdade, conexões residuais em Deep Learning e em redes neurais é um conceito muito importante para toda Deep Learning em geral. E a ideia das conexões residuais é a seguinte, é permitir que o gradiente ele flua diretamente na hora do treinamento. Né? O gradiente tem que fluir entre os pesos ali para você treinar a sua rede, e as conexões residuais elas ajudam o gradiente a fluir mais diretamente, ou seja, por exemplo, evitar alguma função de não linearidade que faça ser mais difícil treinar o modelo. E aqui a gente tem um exemplo, né, de uma conexão residual. Vamos dizer que X aqui é a entrada da rede, né? Você tem aqui duas camadas de pesos, né, com uma não linearidade aqui entre elas, né, uma função ReLU. E a ideia é que você adiciona aqui uma conexão residual, né, e da forma que depois de calcular dessa função, né, dessas camadas da rede aqui, você vai somar essa função com o seu valor inicial. Ou seja, você está ligando diretamente a entrada aqui na saída desse bloco da rede. Isso faz com que a rede seja treinada de uma forma melhor, né? E ainda mais com redes que são muito profundas, isso ajuda muito essas redes a serem treinadas, então é um conceito muito importante. Um outro conceito muito importante em Transformers e também em Deep Learning em geral é a normalização. Você normalizar os vetores aí dos elementos que você está trabalhando, ou normalizar as matrizes, né, os parâmetros que você está trabalhando. A ideia da normalização é estabilizar o treinamento da rede neural. Então, isso também é uma área de pesquisa muito atual, né? As pessoas estão descobrindo quais são as melhores formas de normalização para redes neurais. No entanto, tem se percebido, né, empiricamente que normalização ajuda, né, a estabilizar o treinamento. Então, várias redes neurais modernas utilizam normalização. Em particular, aqui nós vamos falar sobre uma normalização chamada normalização de camada, ou Layer Normalization. Então a ideia é a seguinte, né, você tem um vetor xi, né, que é o vetor da palavra i, né, esse vetor tem várias posições, né, com números aqui, a ideia é que você vai pegar e vai gerar aqui a média de todas as posições desse vetor e também a variância. E aí você vai normalizar, né, todas essas posições do vetor, né, com a média e com a variância, e no fim você vai usar dois parâmetros, né, para escalar esse vetor e para deslocar ele aqui. Esses parâmetros são aprendidos, né, durante o treinamento, e dessa forma você vai gerar a nova representação aqui normalizada, vamos dizer assim. E esse tipo de normalização ele faz com que o treinamento seja mais estável. Então, na verdade, a camada do Transformer é um pouco mais complicada do que eu havia dito. Eu havia dito que era só um self-attention seguido de um feed-forward, né? Uma rede feed-forward. Mas é um pouco mais complicado, né? Na verdade, você tem o self-attention, depois dele você vai ter uma camada que ela normaliza, né, com que eu acabei de explicar ali, todas as representações das palavras. Além disso, essa camada também ela tem a função de ser residual, ou seja, ela também soma, né, as representações das palavras anteriores ao self-attention. E na verdade você tem duas dessas camadas, né? Você tem a primeira camada, né, de residual e layer normalization para o self-attention aqui, que é essa verde, e depois você tem uma outra camada, né, de conexão residual e normalização para a camada de feed forward depois do self-attention. Então perceba aqui as duas conexões residuais aqui que são importantes, né, para o Transformer. Então um pouco mais em detalhes aqui de como essa camada, né, de normalização e edição, na verdade o que você faz é somar, né, a matriz das representações das palavras, a matriz X com a matriz E, a soma, você somou os vetores, né, e isso é a conexão residual, né, que na verdade você está trazendo informação da entrada para o meio da sua rede aqui, isso facilita o treinamento, e além disso você usa o layer norm aqui, que é essa função, que é aquela função que eu expliquei, que você vai normalizar esse vetor. É basicamente isso. Dessa forma, nós vimos por completo como
né, uma camada do encoder do transformer. Então, né, cada uma daquela camada que eu acabei de explicar é cada uma dessas camadas do encoder aqui, mas na verdade a gente também tem um decoder, que eu ainda não expliquei. O decoder ele é bem parecido com o encoder, mas tem algumas diferenças. Em particular, né, o encoder tem as duas camadas, né, de forma intuitiva, como eu expliquei, o self-attention e feed-forward, aqui tirando, né, a normalização e os residuais para deixar mais simples. Só que o decoder ele tem uma camada a mais. Além do self-attention e do feed-forward, camadas, ele tem uma camada chamada encoder-decoder attention, onde ele vai acessar informações do encoder. E a gente vai entender melhor essa camada no próximo vídeo. Então é isso, pessoal, vou parar por aqui para esse vídeo não ficar muito longo, né? Eu expliquei aqui agora mais por completo como são as camadas do encoder. Eu expliquei a noção, né, de layer normalization, que é muito importante, de conexões residuais, que é muito importante do Deep Learning. No próximo vídeo eu vou falar do decoder, que é uma parte muito importante do Transformers. Em particular, Transformers são utilizados para geração de texto, que é uma área bem importante. Eu vou explicar mais sobre isso, como, né, que os textos são gerados. Na verdade, o que acontece é que você gera uma palavra por vez, né, baseado num contexto anterior. A gente vai ver como é isso feito no Transformers. Então vamos pensar aqui, né, no problema de tradução, né, automática, por exemplo, traduzindo do francês para o inglês. Né? Então, para o encoder gerar a próxima palavra, ele tem que já saber quais palavras foram geradas e tem que saber qual é a frase que ele está gerando, da sentença que ele quer traduzir. Então, é importante entender como isso é feito no decoder e a gente vai ver isso com mais detalhes. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Deixa no comentário aí dúvidas e sugestões, dá o joinha, se inscreva no canal se você não é inscrito. Clica no sininho para receber mais notificações. Eu vou trazer aqui mais novidades de Transformers e outras coisas. Um grande abraço e até mais.